Eu estava em casa assistindo TV e vi aquela cena, né, da senhora no terraço com seus cães e a enxurrada ao redor levando tudo embora. Aí ela fica somente com seu cachorrinho menor no colo e a gente vê o desespero dela tentando salvar a vidinha dele. Graças à ajuda dessas pessoas, ela conseguiu se salvar, mas os cães... Ajuda, Belém, ajuda! É isso aí! Foi vendo essa situação dessa senhora com seus cães que eu senti realmente a necessidade de ir até a região serrana do Rio de Janeiro. Quando eu recebi a ligação da Carla, falou assim, Arthur, vamos descer para Nova Friburgo, a gente precisa fazer alguma coisa em prol dos animais. Arruma uma colchonete pra gente, um fogareirozinho, pega miojo, que a gente não sabe o que nós vamos encontrar lá. Nós saímos de Lafayette com o caminhão lotado de doação, né, tanto para os animais quanto para as pessoas, água, material de higiene pessoal, ração. Peguei todos os equipamentos que eu podia da minha clínica, todas as medicações que eu tinha, a gente lotou o carro e pegamos a estrada. No outro dia a gente estava lá no Rio de Janeiro já para ajudar esses animais. Para mim era assustador porque eu nunca tinha vivenciado isso e para mim era um cenário de guerra, vendo tudo destruído. Quando a gente chegou lá, que a gente começou a ver a real situação de como tinha sido a destruição, que a gente começou a tomar a proporção do que poderia ter acontecido com os animais. Seria de 2 dias, 3 no máximo, de repente fiquei lá 29 dias, coordenando os trabalhos de resgate e a gente conseguiu montar um galpão, a ajuda da Marinha, a ajuda dos escoteiros do Rio de Janeiro, muitos voluntários foram surgindo. As pessoas falavam para a gente, tem alguns voluntários que estão fazendo esse atendimento. E aí eu fui descobrindo aos poucos aonde eram, onde a gente encontrou o galpão. E foi lá que eu conheci a Luciana e outros voluntários. Ali foi criada uma corrente, sabe, que é até difícil de descrever, porque era tanta gente ajudando, era tanta coisa boa acontecendo, né, diante daquele desastre todo que a gente estava presenciando ali, que isso tornava toda aquela dificuldade mais leve. Nós resgatamos um cão pitbull, um campo do coelho, encontramos o proprietário desse animal. Ele acordou com água na cabeça, ele saiu, acordou a família toda, né? A esposa foi pegando as coisas e ele saiu para soltar os animais. Quando ele retornou na casa dele, a casa dele já tinha descido no barranco e ele perdeu a família inteira. E a gratidão que ele ficou, né, quando a gente levou o cachorro até ele, o cachorro reconheceu ele, eu vi a importância do meu trabalho porque que eu estava lá. Dali por diante, eu senti que eu queria fazer isso pro resto da minha vida, que eu queria ajudar a atender, ser voluntária de animais em catástrofes. Meu nome é Anderson Barreto, sou graduando do 9º período do curso de Medicina Veterinária da Uniplac Lafayette, sou voluntário do GRADE. Meu nome é Emanuel Diego da Silva Maciel, sou auxiliar veterinário e sou voluntário do GRADE. No finalzinho de 2011, início de 2012, graves enchentes aconteceram, né, em várias cidades de Minas Gerais, inclusive na minha cidade, Conselheiro Lafayette. E nesse período eu estava no início da minha gravidez, né, da minha menina, e mesmo assim, né, eu sentia a necessidade de estar realizando esse trabalho novamente.
Fui convidado pela doutora Carla Sassi a me juntar ao grupo para ajuda aos animais. Nas enchentes que aconteceram, Lafayette, enchente de Congonhas, incêndios também. E assim eu me juntei ao grupo. E com esse trabalho realizado, né, aí a várias mãos em Conselheiro Lafayette, foi possível perceber, né, a necessidade de organização desse trabalho, mesmo quando a gente fala de um desastre, né, em menor escala. Antigamente era um famoso junta. Nós nos encontrávamos e saíamos para trabalhar. A partir desse trabalho, né, que várias pessoas se colocaram para ajudar, o Centro de Controle de Zoonose de Lafayette começou a ser visto de outra forma. Tanto é que hoje é o CCZ que mais recebe prêmios, né, no nosso país. Meu nome é Daiane Padovani, eu sou bombeiro civil com atuação de brigadista profissional e eu sou voluntário do GRAD. Meu nome é Lucas Belchior Souza de Oliveira, sou médico veterinário e eu sou voluntário do GRAD. O transbordamento dos rios Acre e Purus deixou boa parte da cidade de Boca do Acre, no sul do Amazonas, praticamente submersa. A cheia atinge 23 mil pessoas. Mais de 6 mil estão desabrigadas, segundo assessores da prefeitura, que não têm condições de dar assistência a todos. E aí nós chegamos em abril de 2012, eu grávida de 5 para 6 meses, e ocorreram enchentes no Acre, né, uma das piores enchentes que a região de lá já viu. E mesmo assim, fui até o Acre, onde eu tive a oportunidade de vários dias trabalhar com a população ribeirinha, né, atingida em vários municípios, e foi um período de grande aprendizado. Eu sou Bruna Caroline, eu sou estudante de Medicina Veterinária e eu sou do GRAD. Meu nome é Gustavo Shaolin, sou médico veterinário e faço parte do GRAD, Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Em 2013, eu estava almoçando, estava no trabalho, fui almoçar e mais uma vez assisti uma outra reportagem, né, que foi do massacre de Santa Cruz do Arari, em Belém do Pará. As imagens são fortes. Foram feitas por um morador de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. Cães são laçados e até arrastados pelo chão. Relembrar é difícil, porque para nós que amamos animais, ver aquele tipo de judiação, aquele tipo de falta de compaixão. Amarrados, são colocados dentro de barcos. Dezenas de cachorros aparecem desfalecidos e com o focinho amarrado. Nesta outra imagem, um cachorro morto aparece boiando no rio. Eu assistindo aquela reportagem, me deu a mesma sensação, a mesma inquietude de ficar ali na minha casa, no meu trabalho e não fazer nada por eles. O autor das imagens está recebendo ameaças, mas quer mostrar o rosto. Ele diz que o prefeito de Santa Cruz, Marcelo Pamplona, teria mandado matar os cachorros por conta da sujeira que os animais estariam fazendo na cidade. Quando chegamos lá, a gente já sentia que a gente estava sendo meio que, não é encurralado, mas que a gente já estava sendo que vigiados, mas mesmo assim a gente continuou com o nosso foco. Então a gente saía todo dia descendo o rio em busca de animais que tinham sido só jogados no meio da mata, porque os animais que ele não tinha matado afogado, ele tinha jogado no meio do mato para a própria sorte. A gente escutava os uivos desses animais no meio do mato. Às vezes a gente chegava, achava que era uma carcaça de cachorro que estava ali, que estava morto, só que de repente a gente via um olhinho só se mexendo. Ele estava vivo. Os cães, com muita fome, entravam na casa dos ribeirinhos, roubava, abria o saco, roubava, no desespero da fome, no desespero de comer. Os ribeirinhos, com a sensibilidade ali, tinham dó, acabava dividindo o pouquinho que eles tinham. E eles falavam, não, a gente cuida deles, só que a gente não tem condição, né?
não temos nem para nós. E começamos a fazer a distribuição de ração para eles. E muitas vezes a gente tinha que ficar segurando aquele animal para ele poder ser alimentado. A gente tinha que segurar a cabecinha para ele poder comer, porque ali ele não tinha força nenhuma. A gente estava ali também para levantar provas para o Ministério Público. E aí eles tentaram esconder as provas. Os corpos dos cachorros que tinham sido afogados, amarrados no rio, estavam boiando. Então eles mandou os capangas do prefeito ir até o rio e perfurar esses corpos com faca para que esses corpos descessem, para a gente não ter prova contra ele depois no nosso depoimento. Isso tudo resultou numa sentença histórica. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. A junção Ministério Público com as ações do médico veterinário lá mostrou pra gente que nós só temos a somar. Meu nome é Bel Silva, eu sou bombeiro civil e sou voluntária 100% do GRAD. Meu nome é Marilyn Nascimento, eu sou professora de Educação Física, bombeiro civil, faço parte do GRAD há 5 anos. Eu sempre prefiro falar o desastre da Samarco, porque Mariana foi uma vítima, né? A cidade foi uma vítima de uma empresa que não cumpria com protocolos de segurança para evitar que aquela situação acontecesse. Isso é um fato, né? A justiça já mostrou isso. A gente não tinha noção, né, da situação, essa é a realidade, acho que ninguém tinha. A gente estava passando aqui, era umas 9, 10 horas da noite, e a gente só foi ter um pouco de noção quando clareou o dia. Acho que noção mesmo a gente só teve quando a gente desceu para começar os resgates. Clareou o dia, a gente viu vários moradores caminhando em direção pela estrada aqui, a máquina limpando, fazendo acesso, moradores carregando os seus próprios animais de estimação, pertences, que dava para carregar na mão, enfim. Logo aqui na frente a gente montou a nossa tenda, né, de atendimento dos animais, dos tutores que estavam conseguindo trazer. A gente já fazia identificação, fazia ficha, vacina, vermífugo, né, antipulgas. A primeira pessoa que eu fui abordar foi uma senhora, que eu lembro até hoje, ela estava com chinelo Havaianas arrebentado na mão, uma bolsinha e o cachorro dela pendurado com a corrente do lado. E quanto mais eu chegava perto dela, menos eu sabia o que falar, menos eu sabia o que fazer. Como é que eu ia dar bom dia para ela, bom dia para quem? Para quem acabou de perder tudo? Como que você tá? Como que eu acho que ia estar uma pessoa que tinha perdido tudo? Então eu fechei o olho assim, cheguei para ela e falei assim, meu nome é Mary, sou bombeiro civil, eu tô aqui com uma equipe de veterinários voluntários para dar todo o suporte. Falei assim rápido, falei umas 3 vezes, ela não entendeu. Eu respirei e repeti devagar e ela virou para mim e falou assim,
eu não posso pagar. Aí eu falei, não, mas a gente não tá cobrando nada não, a gente é voluntário. Ela falou assim pra mim assim, então eu quero. Ela segurando o cachorro, ela ficou parada na minha frente, eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, a senhora tá com sede? A senhora tá com fome? E ela não respondeu. Aí eu perguntei, eu falei assim, tem mais alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? Posso ajudar a senhora em mais alguma coisa? Ela continuou calada, eu, pode falar. A senhora precisa de alguma coisa? Eu tava com a mão para trás assim, e ela enfiou a mão dentro do meu braço com o cachorro. Falou para mim assim, eu só preciso de um abraço. E quando ela falou para mim que só precisava de um abraço, ela já tinha me dado o abraço. A cabeça do cachorro estava de um lado e ela estava no meu ombro. Eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer. Eu nunca tinha vivido aquilo, vivenciado aquilo. Então eu levantei a cabeça para cima assim, eu queria ser forte, eu queria não chorar. Mas diante de tudo que estava acontecendo, eu não conseguia. Eu levantei a cabeça assim, ó, e a lágrima escorria, pingava na mulher, e a mulher chorando de um lado e eu chorando do outro. Quando nós chegamos aqui, né, a gente precisava de um local adequado para colocar, para alojar os animais, e esse galpão ele estava para alugar. Então o galpão foi alugado, né, baias foram alugadas para que os animais fossem melhor alocados, e em poucas horas, né, isso aqui virou realmente um hospital. Tinha desde o atendimento de emergência, a ambulatório, a local para grandes animais, local para as galinhas, para os porcos, e foi realmente um marco, né? Principalmente porque várias pessoas muito importantes para esse trabalho, né, vieram somar. Veio a Bel, veio o Rodrigo, o César, veio a Caine, o Lucas. Minha primeira ação foi em Mariana. Eu vi o desastre pela televisão, peguei uma mochila e fui. Chegando lá eu não conhecia ninguém, não sabia de nada, e aí foi quando eu conheci o pessoal do GRAD. Eu ficava no porte pequeno, que eram os cães, e aí tinha toda uma rotina, ajudava a limpar todas as baias antes de colocar alimentação, né, ração, água. E assim, ajudava em tudo, no que tinha que fazer. Se tinha que limpar a baia, a gente limpava. Se tinha que dar força para o pessoal que estava chegando de resgate, descarregar animal, carregar carro para ir para campo. Mariana já foi um marco para nós, né, para o nosso grupo, porque lá a gente desenvolveu várias metodologias e técnicas de desatolar os dois membros do lado direito do animal, depois deitar, tentar tombar esse animal, costado dele para o lado que tinha já desatolado esses membros, estava amarrado com cordas, e a gente fazia o desatolamento dos outros membros. Assim que a gente fazia isso, a gente amarrava mão com mão, pé com pé, e fazia o rastejo desse animal até uma superfície sólida onde não tinha risco dele estar atolando novamente. E com essa técnica a gente conseguiu desatolar muito mais rápido, né, em um grande número de animais por dia. Com a ocorrência do acidente de Mariana, né, a ruptura da barragem da Samarco, e a nossa ida até o local, vendo o caos que se instalou, ficou bastante claro a necessidade de nós termos pessoas capacitadas, temos uma logística pensada em como agir, como atuar, um cuidado bastante importante em relação aos recursos humanos, né? Porque não é porque eu sou veterinário, o outro é biólogo, que a gente sabe o que tem que fazer numa situação dessa. Uma coisa que ficou muito claro para nós é que a gente não poderia ser a próxima vítima de uma situação de risco. A partir de então, eu, a doutora Carla Sassi, a doutora Annalise Bastos, começamos a conversar em como montar uma estrutura de fato que tivesse uma organização e que pudesse ser imediatamente reconhecida pelos órgãos de segurança, que normalmente é a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, como a gente poderia estar integrado nessas ações.
Desde o início, né, houve uma forte atuação do Ministério Público de Minas Gerais nos primeiros dias. Foi expedida uma recomendação. Essa recomendação ela foi acatada e, de forma inédita, a gente observou os animais sendo considerados na resposta daquele desastre. Logo em seguida, nós chegamos a um acordo com a empresa em favor dos animais, né, que foram recolhidos, e aqueles que não puderam ser destinados para os seus tutores, eles ficaram colocados em adoção, eles ficaram sob a tutela da empresa até o falecimento dos animais naturalmente. E o papel da proteção animal, né, principalmente dos médicos veterinários, ele foi essencial para que o sofrimento dos animais fosse minimizado. O GRAD, eu acho que uma palavra que define é compaixão. Hoje, para mim, o GRAD é uma família. É todo mundo unido pelo único só propósito, né? Todo mundo pelo mesmo propósito, que é ajudar os animais. Nesta época do ano, Minas Gerais registra cerca de 30 incêndios florestais por dia. A região montanhosa dificulta o combate ao fogo. São 4 aviões, um helicóptero e mais de 100 homens lutando contra as chamas desde domingo à tarde. É o segundo incêndio em menos de 10 dias. O Dreyson e o Cadu estão vindo aqui atrás, terminando de apagar um foco bem no meio de uma mata aqui, um local bem bacana desse lado, né? Mas o que sobrou de muito da serra foi isso aí, ó. O incêndio da Serra de Ouro Branco foi o primeiro que nós atuamos, eu e a Carla, e depois nós fomos para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Foi outro incêndio pesado também. E as chamas já atingiram 64 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o equivalente a 26% da área de conservação. Esse já é o maior incêndio da história da Chapada. O incêndio é bem diferenciado porque a gente já trabalha com animais em fuga. Nas enchentes já são animais machucados, às vezes ficou na lama, na água. O incêndio é diferente, o incêndio foi outro aprendizado. E cada trabalho que você faz, você volta mais casca grossa, você aprende um pouco mais. O GRAD significa para mim gratidão, um reconhecimento profissional, principalmente o crescimento como ser humano. Em dezembro de 2017, a cidade de Rio Casca, em Minas Gerais, foi devastada por uma enchente. E principalmente a zona rural de Vista Alegre, que foi assim totalmente destruída. Eu saí de casa meia-noite na minha cidade e já sabia que a Carla já estava se dirigindo para a cidade. Cheguei às 4 da manhã em Rio Casca, a Carla já estava de pé, a gente já preparando para sair de novo, né? E para ir onde que nós fomos até a casa da Dona Maria. Quando a gente foi até lá, a gente viu que tinha mais de 100 animais mortos, sem corrente, preso, gato, galinha, tudo enquanto é bicho. Filhotes, muitos filhotes. E a Dona Maria estava na porta do necrotério, que era próximo assim da casa dela, com cerca de 6, 7 animais ao redor e sem querer sair dali, justamente porque ela não tinha para onde levar os animais. E onde as pessoas estavam sendo alojadas, né, a administração do abrigo não permitia que ela levasse esses animais. Então o local que ela encontrou foi uma cobertinha na porta do necrotério. E assim que a gente chegou, né, mesmo sendo de madrugada, a gente foi até a casa dela ver se a gente conseguia retirar algum animal, mas a área era muito de risco ainda, né, tinha ainda muita água descendo e para agravar mais ainda o quadro, a casa dela era do lado do ponto de captação e distribuição de água do município. E aquela quantidade muito grande de cadáveres, né, de animais estava gerando ainda uma contaminação no local de coleta de água, né? Então era todo um quadro epidemiológico ali. Dona Maria, acumuladora, mas uma acumuladora do bem, ela não tinha consciência de que era acumuladora, até porque as próprias pessoas da cidade entregavam animais para ela e doavam ração achando que isso era suficiente. A gente sabe que não é assim. Alguns animais ainda que precisavam ser resgatados, o Bel fez vários resgates ainda no quintal da casa dela. Aí, Bel, ela tá indo aí, ó. Chama ela, Bel. Chama. Os animais, nenhum castrado, nenhum vacinado. E ela ali sem uma casa para ir. E a gente teve que se movimentar para conseguir ajudar não só os animais, mas também a Dona Maria.
E aí, junto com a pastoral, né, foi conseguida uma casinha para ela, e onde ela ficou com os animais sobreviventes, mas todos devidamente vermifugados, vacinados e castrados. Então a gente saiu de lá com a sensação, com a Dona Maria, de missão cumprida, né? Porque o que aconteceu não estava no nosso controle, a gente não tinha o que fazer. Mas a partir do momento que a gente teve noção da realidade dela, a gente tinha obrigação moral de fazer alguma coisa, e a gente conseguiu realmente fazer. Esse aqui foi resgatado agora, 3 dias que ele estava no barranco, né, Dona Maria? 4 dias. 4 dias já? Sem comer, sem água. O pessoal conseguiu, o Cadu e a Abel conseguiram resgatar, e agora a gente conseguiu um local provisório aqui para a Dona Maria ficar com os animais aqui, né, um local protegido, né, Dona Maria? Protegido, graças a Deus. Guardado. Deus abençoa todo mundo, Deus toma conta, que dá saúde a todo mundo, que está me ajudando, está doando as coisas para mim. Aí então eu quero encostar com eles aqui, até limpar ela para mim, para me voltar para lá, para ficar em paz. O caso da Dona Maria é um caso característico da questão da saúde única, né? Que envolve a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. O distrito de Vista Alegre, que pertence a Rio Casca, né, tinha estrada de terra, de difícil acesso, e mesmo assim nossa equipe trabalhou por vários dias lá. Né, tanto a parte de resgate de animais quanto de manutenção de animais. Sobrou só uma rua sem ser atingida, que é onde tinha a escola, o posto de saúde e a igreja, né, onde as pessoas estavam alojadas. E nesse local a gente conseguiu atender praticamente todos os animais, entre cães, gatos, caprinos, suínos, equinos, e dar atenção também muito grande às crianças. Né, as crianças que tinham perdido tudo, elas passavam o dia com a gente lá nos ajudando, né, aprendendo e nos ensinando muito também. Lá a dificuldade era que era uma tragédia natural, né? Aonde vamos colocar esses animais que capturamos, aonde vamos fazer cirurgia, aonde vamos estar tratando. Então era um desafio muito grande para nós. A gente prendia os animais onde estavam machucados, porque no outro dia a gente tinha que alimentá-los, dar remédio nos horários, né? Teve muitos animais que precisavam fazer cirurgias de urgências e emergência, e aí foram cedidos para a gente na Câmara Municipal da cidade. Foi o único lugar mais limpo, mais acomodado, que a gente pôde ali fazer exames de sangue, né? Tentamos fazer o máximo de segurança possível para esses animais saírem bem, pré, trans e pós-operatório. O único lugar que sobrou para os moradores foi a igreja. E ali tinha animais, família, tutores, que não, uma coisa linda, linda que eu achei de lá. Quem era tutor de verdade, ele não largava os animais. Lembro que tinha fila de gente, Carla olhando pessoas e animais, sabia quem era quem, a gente fazendo a marmita, né, Carla? Eles pegavam uma marmita numa escola assim, perto da igreja, tudo junto. Era cachorro, gente, menino, um homem lá com a lepra, um negócio lá, uma doença na perna, que a Carla até pediu para me atender, eu tive que atender um cara, fazer curativo no cara, num senhor, e aquela coisa mais triste. Foi muito difícil porque tanto a cidade como o prefeito foi atingido, e o interior da cidade, né, que é o distrito, então não tinha o que fazer. Era nós e nós, né? Ficamos lá fazendo até quanto deu. Acho que a gente compartilha ideias, compartilha situações, emoções. Então é muito uma extensão para mim, né? Sair do meu conforto, conhecer o desconforto do próximo, aprender com o próximo, eles aprenderem comigo também. Então para mim é compartilhar. Eu participei de Mariana. Logo após Mariana teve Rio Casca. Depois de Rio Casca eu fui para Brumadinho. Entre Mariana e Brumadinho, nós tivemos outros cenários que nos preocuparam bastante. Então, a gente teve problema em Rio Casca, a gente teve problema em outras cidades da região, mas são problemas que são considerados não só pelas autoridades locais, mas principalmente pela sociedade como situações comuns, que são as enchentes, né? Mas as dificuldades que nós passamos conjuntamente com a equipe que já estava se formando e que hoje, né, podemos dizer que era um embrião do que hoje a gente tem o grupo de resgate de animais em desastres, nós vimos quais seriam os caminhos. Quando aconteceu Brumadinho, isso ficou muito mais estruturado.
São 2h24 pelo horário de Brasília. A TV Globo teve acesso agora há pouco a uma imagem do exato momento do rompimento da barragem 1 do complexo da Mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós acompanhamos agora juntos essa imagem. Os números oficiais são 110 mortos até agora, números que serão atualizados até às 6 horas da tarde de hoje. Essa igreja era o tempo todo helicóptero baixando, helicóptero subindo. O posto de comando de vários militares aí, marinha, exército, polícia. A primeira ferramenta que entramos lá na lama foi pegada aqui. Uma lanterninha, me emprestaram uma lanterna. Oi, amor. Olha que safadeza. Que coisa mais linda. Ai, que coisa mais linda. E de quê? Cadê menino de vovó? É uma menina. Eu sou novinha, tia. Eu não estava aqui na época do desastre. Eu não estava. Mas a minha mãe estava, né? É. Essa é filha da lama. A chegada aqui foi uma loucura. Quando nós chegamos aqui, foi no início, né, do acontecido. E era uma tristeza muito grande, porque chegava ali e não tinha como passar lá, chegar na beira da lama, de tanto parente, querendo ver se tinha alguém vivo, né, o resgate da familiar lá. E a gente vendo animais lá dentro, começaram a fazer tapume para ninguém ver. Eu lembro que o pessoal arrebentou tudo no pé. A polícia, ninguém teve condições de parar o povo, arrebentou tudo. Eu lembro que nós tivemos que fazer amizade com os bombeiros e mostrar para ele que a gente tinha que alimentar o boi lá. E ele estava de pé na lama, só tinha um espaçozinho. A gente chegou, tentou fazer amizade, não tinha como. Mas a gente colocou água, comida. Isso foi a semana, até conseguir, os bombeiros conseguiram o helicóptero para a gente resgatar ele. Abre aí! Isso! Devagar, Olha isso, Bel. Olha como... Que imagem é essa? Impressionante. Que tristeza. Né? O caso aqui só subiu. Só. A lama, ela era baixa, ela subiu. Só, é. Nossa, tô até arrepiada, gente. Triste demais. Triste. Relembra, aquele sentimento da gente relembrar o que a gente pegou ali aqui. A visão daquele boi que tinha aqui, logo aqui na frente. O cenário tá mudado, né? Porque antes era aquela lama esparramada, era aquela lama ainda viva, né, úmida, né, que a gente tinha medo de pisar em alguns lugares. No começo eu comecei a resgatar corpos. Aí falaram, só vamos pegar os de silvestres, né? Porque realmente às vezes tem animais que podem estar na lista de ameaçados de extinção. Vamos deixar os animais, se vocês encontrarem corpos domésticos, mantém no local.
Então, lógico que eu encontrei cão, encontrava corpo de boi, de equino, né? E aí, mas o meu primeiro foi um silvestre, um corpo de um coati. Retornar aqui nesse cenário passa um filme, né, na nossa cabeça de tudo que a gente viveu aqui, de todas as sensações, as emoções. Ir para campo agora é loucura, ninguém vai permitir que alguém se arrisque dessa forma. E a gente tem que ter consciência que por mais que a gente esteja aqui pelos animais, a gente tem cerca de 400 pessoas desaparecidas. Então a gente tem que ter um respeito a essas famílias. Mariana foi muitos animais vítimas, né? Teve pessoas, mas o número foi menor. Mas aqui em Brumadinho foi muita gente. E a primeira cena que eu vi aqui foi um corpo chegando no helicóptero. E todo mundo na expectativa, né? Se estava vivo, se não estava. E quando o helicóptero se aproximou, que a gente viu a real situação, né? Já era uma pessoa sem vida e foi um momento que o córrego do Feijão parou. Em Brumadinho, eu acho que nasceu de fato um amadurecimento das pessoas a entender que nós precisávamos de um grupo. Ele tinha que ser um grupo independente, ele não pode estar ligado a nenhuma entidade, ele tem que ser um grupo de pessoas que fazem um trabalho voluntário. De Mariana até Brumadinho, né, o grupo se fortaleceu muito, né? Várias pessoas maravilhosas agregaram muito a esse trabalho, mas em Brumadinho o sentimento de grupo, de equipe, foi o que realmente prevaleceu. Eu comecei a atuar com o grupo no rompimento da barragem de Brumadinho, foi um divisor de águas na minha vida e foi a partir de lá que eu comecei a trabalhar com essa questão de medicina veterinária de desastres. O que define o GRADE é uma família e o que define a minha participação no GRADE é gratidão. Eu tive a minha primeira experiência, né, em desastre em Espírito Santo, né, na cidade de Inconha. Em janeiro de 2020, fortes chuvas, né, atingiram várias regiões do Espírito Santo e a nossa equipe imediatamente se dirigiu para Iconha e Vargem Alta. Foram municípios completamente devastados, né? Chegando lá, mais uma vez, o cenário, né, era tanto da enchente quanto desmoronamento de encostas, pessoas se recusando a sair das áreas de risco por causa dos seus animais, porque não tinha para onde levar seus animais. Estou aqui com a Marinalva, ela tinha 10 cães, né, Marinalva? 10 cães. E 2 foram embora, foram levados, né? E nesse momento, né, o GRADE já estava muito bem estruturado, a equipe muito coesa, tanto é que a Ilka se deslocou da Bahia, né, até o Espírito Santo também para nos encontrar. Teve uma situação que me deixou muito impactada, de uma região que um casal de senhores não queriam sair da casa por causa dos animais, e tinha cachorro, tinha gato, tinha cadelinha parida, e graças ao nosso trabalho, a nossa promessa de cuidar dos animais, que esse casal de senhores conseguiram sair de uma zona de risco, que tinha muito risco de tromba d'água ainda. Seis bebezinhos nasceram ontem. Aí, seus bebês. Aí, seus bebês, meu amor. Tá todo mundo bem, tá? Em 2020, o Pantanal passou por um incêndio aí sem precedentes, né? Já vinha de um período de seca muito grande, o que fez com que o fogo se alastrasse de uma forma impossível de controlar. A gente está saindo aqui de Lafayette, caminho do aeroporto de Confins, para ir para Cuiabá, Mato Grosso, e depois Poconé, Porto Jofre, onde o Pantanal está sendo devastado por um incêndio já há semanas e sem previsão de acabar. Então o GRADE está indo até lá
para colaborar no que for preciso, né? Nós tivemos que fazer uma ação inédita de distribuir alimentação para os animais. E nesse momento a gente vive uma guerra contra o tempo, né? Nossa luta é contra o tempo agora, porque os animais que não morreram, né, vítimas diretas do fogo, eles estão sendo vítimas agora de um período que a gente chama de fome cinzenta. Aí já dá agora. Agora já vai. E nesse período os animais não encontram o que comer e o que beber. Então, ao longo da Transpantaneira, hoje são mais de 70 pontos de alimentação e água, né, que são abastecidos diariamente por diversas equipes. A nossa equipe assumiu cerca de 45 quilômetros, né, da Transpantaneira para realizar esse abastecimento de água e alimento para esses animais. E o que a gente tem visto são diversas espécies, né, de mamíferos, aves, répteis, que estão sendo beneficiadas, né, desses pontos de alimentação e de água. Olha o que os pregos fizeram na caixa de ovo. Eles não têm limite. Eles estão desesperados. É cenário de guerra mesmo. Mais jacarés ali na frente também que morreram queimados. A dificuldade com os animais silvestres é maior, porque são animais que estressam, são animais mais sensíveis, como as aves, né? Os répteis, que são animais mais difíceis de fazer vários tipos de procedimentos. Como bombeiro, a gente tinha que preocupar com os animais, em resgate dos animais que estavam queimados ou machucados ou atropelados, lá tem muito atropelamento, e preocupar com a equipe, né? Chegar em casa, fazer a nebulização, porque era muito denso mesmo, a fumaça estava prejudicando muita gente lá. E fogo, muito calor, calor de 47 graus, calor até de 55 graus nós pegamos lá. A gente parou o carro aqui, agora mais uma iguana. Ah, tá. Olha o ovo, é uma fêmea. E foi atropelada, né? Não, tá viva ainda. Ai, meu Deus. Então, peraí que eu vou colocar as coisas pra te ajudar. Peraí, já peguei. Tá viva ainda. Oh, Ixi. Prolapso. Tá viva. Vira ela pra cá. Isso tá acontecendo muito, gente. Várias espécies estão sendo atropeladas, né, aqui na estrada, porque elas estão desorientadas à procura de água e comida. Nós precisamos entender que nós somos uma coisa só, né? A natureza, os animais e o ser humano, nós somos uma coisa só. E se a gente não cuidar dos animais e da natureza, nós estamos promovendo o nosso próprio suicídio. A gente nunca quer que um desastre aconteça, mas eles vão acontecer, né? E nesse momento a gente tem que estar preparado. Não existe uma receita de bolo para você trabalhar num desastre. A gente tem tentado cada vez se profissionalizar mais, inclusive passando por cursos de brigadistas para a gente entender as questões de risco, que não faz parte da formação profissional. E, ao mesmo tempo, capacitando os brigadistas com funções básicas, mínimas, para eles nos ajudarem em algumas situações, porque a gente percebe que o que nos espera não é nada positivo.
o que a gente vê das previsões que existem da ciência mundial em relação a essa década, mostra que nós vamos ter muitos desafios. Então, muitas enchentes, muitos incêndios, muitos terremotos, tsunamis. E o GRAD me chamou a atenção por causa disso, a causa animal, principalmente desastres, onde o ambiente não possui um controle. O meu objetivo é ajudar principalmente os animais e principalmente a parte de capacitação da equipe operacional. Nada nessa vida a gente constrói sozinho, né? E se não fossem essas pessoas, né, que chegaram e que vieram somar, vieram contribuir, nada disso teria acontecido. E se o nosso grupo, sabe, é unido, se o nosso grupo tem se destacado, se o nosso grupo tem fortalecido, se vem mais pessoas a somar, isso tudo é por causa de um trabalho que começou lá atrás, sabe, que vem dando certo. Quem diria que aquele bando de maluco desacreditado, né, com foco em salvar animal, ia chegar num ponto de tamanho profissionalismo. E o foco continua o mesmo, né? O foco é salvar, salvar e salvar. Lógico que hoje, com muito mais técnica, hoje com muito mais estudo, mais conhecimento, né, sobre um desastre. Mas o GRAD não é só um grupo, né? O GRAD virou uma família. Aonde a gente vai chegar com o trabalho do GRAD, eu ainda não sei. Eu só vejo que ele, cada vez ele fica mais forte, cada vez ele está mais estruturado e cada vez a gente vê que o nosso compromisso com essa situação ele é muito grande. O GRAD começou de uma paixão, né, desenfreada, e hoje o GRAD ele está amadurecido, onde não só nós pensamos nos animais, mas hoje a equipe GRAD está apta para cuidar não só dos animais, mas também como as pessoas que estão envolvidas no desastre. O futuro do GRAD hoje é voltado para disseminar, né, todo esse aprendizado aí durante esses 10 anos, expandir fronteiras, né, para que cada vez mais pessoas, mais profissionais estejam aptas, capacitadas a atuarem, né, em situações de desastres com o foco, né, no animal. E nunca é só o animal, né, envolve uma gama de coisas nos bastidores, né, desse trabalho.